Fala galera, tudo certo? Vamos junto entender a teoria ácida e base de Arrhenius? Então vamos lá galera. A teoria ácida e base de Arrhenius foi proposta por esse cientista Arrhenius em 1887 e ele consegue meio que dividir as substâncias em dois grupos bem característicos, as substâncias chamadas de ácidas e outras substâncias chamadas de básica. E essa teoria ela é muito importante para a sua prova do vestibular, porque ela engloba uma quantidade grande de substâncias ali que podem cair na sua prova: ácido clorídrico, ácido sulfúrico, ácido fosfórico, hidróxido de sódio e assim por diante. Mas primeiro vamos entender como é que ele propôs essa teoria. Ele percebeu que algumas substâncias, quando colocadas em solução aquosa, por exemplo, essa imagem da esquerda, elas conseguiam fazer com que a água conduzisse corrente elétrica. E para que a água conduza corrente elétrica, você tem que ali ter no seu sistema íons livres, né? Cargas positivas e cargas negativas. Então essas substâncias formavam o que a gente chama de solução eletrolítica. Muito bem. Agora, quando ele pegava substâncias, por exemplo, uma sacarose, glicose e assim por diante, deixa eu colocar aqui como exemplo, ó, sacarose. A sacarose, quando ela é colocada em água, não acontece um processo de quebra da sua molécula. Então você não tem a liberação ali de cargas positivas e cargas negativas, fazendo com que ela não torne a água como uma boa condutora de corrente elétrica. Então a sacarose forma aqui em água uma solução molecular. Tá? Um ponto interessante de você pensar é o seguinte: quanto mais íons você tem dissolvido em água, maior a condutibilidade elétrica da água. Isso vai ser importante lá no futuro para você entender o conceito de um ácido e uma base forte ou fraco, tudo bem? Então, já falando aqui da parte dos ácidos, ele define um ácido como uma substância que em solução aquosa ioniza H+. Ó, esse termo ionizar é muito importante, e o H+, hoje, nós conhecemos como H3O+, que é o chamado íon hidrônio, tá? Que é a junção do H+, hidrônio, que é a junção do H+, com a molécula de água, beleza? Professor, primeiramente, o que significa esse termo ionização? Ionização acontece quando a sua molécula é formada por uma ligação covalente. Então, para você ter a formação de cargas, cátions e ânions, você tem que ter a quebra da sua ligação. E a quebra da ligação é um processo químico, então chamamos de ionização, beleza? Vamos colocar aqui um exemplo, ó. Deixa eu colocar para vocês o ácido clorídrico, que é o nosso HCl. Ácido clorídrico, vocês sabem que é uma molécula formada por ligação covalente, é uma ligação simples entre o hidrogênio e o cloro, e quando essa ligação quebrar, o cloro, por ser mais eletronegativo, ele vai acabar ficando com os elétrons. Então aqui eu vou ter a formação do meu H+, que eu posso colocar aqui do ladinho, ó, aquoso, né, porque está em solução aquosa. E terá a formação também do Cl-, também aquoso. Pontos importantes: aquoso não é estado físico, é porque o seu íon ele está dissolvido em água, tranquilo? Só que hoje nós utilizamos uma forma de representação um pouco mais completa, que é colocando a água como se fosse um reagente do seu processo, a água participando da reação. Então eu tenho aqui o ácido clorídrico e a água, tá? Quando esse processo de ionização acontecer, o hidrogênio ele vai se ligar à molécula de água formando o hidrônio, que é o nosso H3O+. E como outro produto, né, o meu ânion, eu tenho aqui a formação do cloreto, tá? Os dois processos estão certos, só que o mais completo é o segundo processo, e é o que eu falo para vocês colocarem numa questão aberta, por exemplo, beleza? Vamos fazer aqui um outro exemplo? Deixa eu colocar para vocês aqui um ácido sulfúrico, que é o nosso H2SO4. Vou colocar para reagir com a nossa água, né, no meio aquoso. Aí aqui tem uma diferença. Primeira diferença é o seguinte: eu tenho 2 hidrogênios ionizáveis na molécula do ácido sulfúrico. Por ele ter 2 hidrogênios ionizáveis, eu vou precisar agora de 2 moléculas de água. Isso seria válido também para uma molécula que tem ali 3 hidrogênios ionizáveis. Aí eu preciso de 3 moléculas de água, tudo bem? Então eu já sei que eu vou ter a formação do H3O+, que é o nosso H+. Só que agora eu vou ter que liberar 2 H3O+, porque eu tenho 2 H+, lembra? E como subproduto aqui, né, como subproduto não, como um outro produto, eu tenho a formação do nosso sulfato, que é o SO4
2 menos, beleza? Só que um outro ponto interessante, gente. A molécula do ácido sulfúrico, por ela ser formada por 2 hidrogênios ionizáveis, esses hidrogênios eles podem acabar sendo ionizados em etapas. Então você consegue montar o que nós chamamos de sub-reações ou semi-reações químicas. Como é que vai acontecer? Ó, eu tenho meu ácido sulfúrico. Essa é a primeira etapa, tudo bem? O ácido sulfúrico, na primeira etapa, ele vai reagir com 1 mol de água. Como ele está reagindo só com 1 mol de água, ele só vai conseguir liberar o quê? Um hidrônio, um H+. Então, na molécula, eu tenho aqui sobrando hidrogênio e o meu SO4, beleza? Que tem que ter uma carga negativa, porque ele só perdeu uma carga positiva. Esse íon aqui, chamado de hidrogenosulfato, ele pode voltar a reagir, então HSO4-, então ele reage novamente com uma outra molécula de água e agora sim formando a segunda molécula aqui do hidrônio. E aí sim, ó, SO4, antes tinha uma carga negativa, agora tem 2 cargas negativas. Belezinha? Outra coisinha que eu posso fazer que é muito interessante. Eu posso representar isso daqui pela forma de reação global, o que é mais comum de acontecer. Então, para representar como reação global, eu vou cortar substâncias que estejam em lados opostos. Por exemplo, o hidrogenosulfato está aqui como produto, o hidrogenosulfato está aqui como reagente. Professor, e a água? A água e o hidrônio, eles estão do mesmo lado, né? Eles estão ali no reagente e no produto. Então, você vai somar essas substâncias. Então, vamos lá, ó. H2SO4, nosso ácido sulfúrico. 1 mais 1 de água vai dar quanto? 2. Então, 2 mols de água, beleza. Setinha, né? Agora, H3O+, 2 vezes. Então, 2H3O+. E o nosso produto, sulfato. Percebam que as duas reações, a da direita que eu acabei de fazer, que é a global, e a da esquerda, que é a primeira que eu fiz, elas são a mesma, tudo bem? Então você pode montar a global ou as etapas, depende da sua questão, depende do que ele está pedindo, tá? Desculpa. E outro ponto importante é que no futuro, essas etapas aqui vão entrar naquela parte de equilíbrio também, que vai ser bem importante para vocês, beleza? E agora, para finalizar, a parte das bases, né? Como é que a Arrhenius definiu uma base? Ele definiu base como uma substância que em solução aquosa dissocia OH-. Temos aqui pontos importantes. Primeiro, agora eu tenho um processo de dissociação, que é um pouquinho diferente, tá? Um pouquinho não, é muito diferente. E temos também agora a formação da hidroxila e não mais do H+. Lembrando que a hidroxila é aquele nosso íon que apresenta a nossa carga negativa, tudo bem? Vamos colocar um exemplo? Eu tenho aqui, ó, hidróxido de sódio, NaOH. Vou colocar essa substância em água. Então, temos aqui a nossa água. O que vai acontecer? Na dissociação, você não tem uma quebra de ligação covalente. Na verdade, as bases são compostos iônicos, para Arrhenius no caso. E quando você joga elas em água, você só vai separar os seus íons, os íons de carga positiva e os íons de carga negativa, que antes estavam presos naquele retículo cristalino que você aprendeu em ligação iônica, tudo bem? Então aqui eu não tenho um processo químico, é um processo físico. Eu vou formar o Na+, e eu vou formar o OH-. Tudo bem? Beleza? Um outro exemplo. Agora, ó, hidróxido de alumínio, AlOH3. Vou colocar aqui a minha água. Bacana. Agora é o seguinte. Essa minha base tem 3 hidroxilas. O que você pode fazer? Coloca o alumínio de um lado, coloca as 3 hidroxilas do outro lado. Então, 3 OH-. Aí pensa o seguinte, como o alumínio perdeu 3 cargas negativas, para ele vão restar o quê? 3 cargas positivas, tudo bem? Beleza? Uma coisinha que é importante também é sobre a força, tá? Não significa que o hidróxido de alumínio, por ter 3 hidroxilas na sua estrutura, que ele vai ser mais forte do que o hidróxido de sódio. Toma cuidado com isso. Isso é só a sua fórmula molecular, tá? É só uma representação, beleza? Na próxima a gente fala de Bronsted Lowry, que é muito importante para você aprender a parte de química orgânica, fechou? Abraço!